Bom dia, alunos do Colégio Cristão da Penha. Aqui é o professor Jefferson. Aos alunos do oitavo ano, aula de Geografia. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos nesse período de quarentena, né? E vamos continuar estudando essa parte dos recursos e fontes não renováveis. Agora vamos focar um pouquinho mais. Bem, gente, o que é uma fonte não renovável, então, né? O que é um recurso não renovável? Então a gente pode separar em dois tipos aqui. Fontes energéticas, que ou seja, vão gerar energia, né, que são carvão, petróleo e o gás natural. E detalhes, não são recicláveis, ou seja, usou, já era. Os recursos não renováveis minerais, que é o ouro, prata, estanho, entre outros, mas todos eles são recicláveis, ou seja, você pode usar e reusar posteriormente, né? Vamos primeiro falar um pouquinho aqui do carvão. O carvão ele foi sempre, a gente não usa só para churrasco, né, gente? O carvão, gente, nós temos o carvão vegetal e o carvão mineral. Vocês podem estar acompanhando aí a partir da página 71, né? E será que a gente consegue saber qual que é a diferença entre eles? Então, ó, o carvão mineral ele tem origem nos vegetais, ou seja, galhos, árvores, raízes, né? Ou seja, um, são árvores ou, né, coisas de origem vegetal que se depositaram em lagos, pântanos, né, depois que morreram, né? E depois de um longo do tempo ele foi encoberto por camadas de terra, outros resíduos e as condições de temperatura, pressão, tudo isso vai transformar em carvão mineral. Já o carvão vegetal, por outro lado, ele é obtido através da carbonização da madeira, ou seja, queimar a madeira em altas temperaturas. Então, diferente de um para o outro, aqui no carvão, né, nós estamos falando mais do carvão mineral, tá, gente? Que vai gerar energia através da queima dele, através do vapor que ele faz, tá, gente? Agora, o petróleo e o gás natural, já aí na página 72, ele vai ser utilizado para muitas outras coisas, né? Por exemplo, o gás natural, ele é utilizado para nossas cozinhas, né? Para a gente fazer nossa comida, para poder utilizar também como combustível em alguns carros, né? Em carros que usam o gás natural, né? Já ó, o petróleo, por outro lado, esse sim tem uma riqueza muito grande, porque todo o nosso combustível fóssil, principalmente, o principal é o petróleo, né? É, o petróleo é conhecido como ouro negro, né? Mas ele vai ser esse conhecido como ouro negro a partir, né, gente, do desenvolvimento econômico mundial desde o século XIX, que produz, por exemplo, além, né, como a gasolina, querosene, o próprio gás de cozinha, ele é vindo oriundo do petróleo, diesel. O petróleo, então, ele é fundamental para muitos outros produtos, como por exemplo o plástico, ele é feito de petróleo, asfalto, o asfalto que a gente tem nas ruas, ele é feito de petróleo. Então, o uso desse recurso, ele é muito variado, mas ao mesmo tempo, ele é muito é, o consumo é muito grande, né? E isso faz com que seja ainda a principal fonte de energia do mundo, né? Lembrando disso, gente, nós temos que entender que algumas dessas práticas de utilizar o recurso não renovável é que ele é finito, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Carvão. Foi a principal fonte de energia do arranque da Revolução Industrial, contudo tem vindo a perder bastante importância devido ao esgotamento, né, das minas de carvão, elevados custos de produção, porque você tem que escavar isso, graves problemas ambientais, porque o carvão ele faz isso, né, por exemplo, feito estufa, porque é queima, né, joga a queima, a fumaça na atmosfera. Já o petróleo e o gás natural são fontes de energia mais utilizadas na atualidade. A sua elevada produção deve-se. São fontes de energias limpas e baratas, mais baratas que o carvão. Limpas e mais baratas não quer dizer que ele é totalmente limpo, tá, gente? É de fácil transporte, eficazes para o aquecimento, contudo, tem os seguintes inconvenientes. Primeiro, pode se esgotar.
e elevam o aumento do efeito estufa, chuvas ácidas e marés negras, ou seja, além, né, por exemplo, dos acidentes, os acidentes que acontecem, como por exemplo o derramamento de óleo, que é o próprio petróleo na água e que mata milhões e milhares de peixes e assim por diante, né? Então, gente, nós temos que entender que o uso do petróleo, ele tem as suas particularidades? Tem. O gás natural? Tem. O carvão? Também, né? Mas nós temos um outro ponto de energia, uma outra fonte de energia que também nós utilizamos, que é muito importante. Essa é conhecida como a energia nuclear. Está aí na página 74, né? O que é uma energia nuclear? É basicamente minerais radioativos que liberam energia, baseados no urânio e o césio, por exemplo, tá, gente? Assim, tem muitos benefícios a energia nuclear, mas tem também muitos malefícios. Vamos pegar, por exemplo, aqui os benefícios que a energia nuclear tem. Primeiro, medicina nuclear, que é utilizado. Radios, é, Radioisótopos na medicina, radioterapia, na própria agricultura utilizada, na indústria, datação por carbono, ou seja, para você descobrir a idade das coisas. O próprio raio-x que a gente utiliza, ele é feito de energia nuclear, de radioativa, né, no caso. Então, tem benefícios. Só que o problema da energia nuclear também ser negativa é como, por exemplo, aconteceu em Chernobyl, que foi uma cidade que foi destruída por um acidente nuclear e aquela cidade não vai poder ser utilizada, não vai poder ser habitada por ainda algumas centenas de anos. Porque você está naquele lugar, você pode ficar doente rapidamente, com doenças bem feias. Câncer, na sua maioria. Tá, gente? Então, vamos pensar a respeito as fontes de energia, elas são feitas para poder nós utilizarmos, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado na forma que a gente utiliza, principalmente as fontes de energias não renováveis. Porque primeiro que ela acaba, pode demorar um pouco, mas acaba. Segundo, que ela tem consequências muito fortes para a natureza e para nós mesmos se a gente utilizar da forma errada, né? Tá aí vários exemplos que nós tivemos de acidentes ambientais fabricados pelo próprio ser humano. Ok, gente? Então, ó, fica alguma lição de casa para vocês responder os exercícios da página 75 a 78, né? 75 a 78. E essa é a lição de casa para essa semana, tá bom, gente? Muito obrigado a todos e tchau, tchau.